Pessoal, então falando agora, nesse momento, sobre o conjunto imagem da nossa função seno ou cosseno. Como que a gente vai determinar? O conjunto imagem vai ser todos os valores daqui do nosso eixo y que a gente vai utilizar. Então aqui, por exemplo, é de 3 até menos 1. Então o nosso conjunto imagem vai de menos 1 até 3. Porém aqui é fácil, a gente tem o nosso gráfico todo montado, a gente tem como visualizar, eu coloquei cada um das alturas, cada um dos pontos aqui, então tem como a gente saber tudo isso. Porém, a gente precisa generalizar isso e ensinar uma forma, né, de calcular isso aqui para vocês. A gente vai usar só os componentes A e B, certo? Eles vão ser importantes para a gente poder calcular esse conjunto de imagem. O A, por que o A? Ele vai determinar a altura principal, vamos colocar assim, entre muitas aspas, de um jeito bem informal, a altura principal da nossa função. Então, por exemplo, ó, aqui a nossa altura principal, né, o nosso A é 1 e ele vai ter amplitude 2. Então, ó, subiu 2 para cima, desceu 2 para baixo, certo? E como que a gente vai fazer isso? Então, ó, o nosso A aqui é igual a 1. Já vou deixar isso claro para vocês. E o nosso B? O nosso B, por incrível que pareça, não tem como determinar ele agora. Ah, professor, o nosso B é 2 aqui, ó. Ele está subindo 2, está descendo 2 e está tudo certo. Porém o nosso B pode ser igual a menos 2, que ia ficar desta forma aqui, e ele ter, mexendo no nosso D aqui, arrastado um pouquinho para o lado. Então ficaria dessa forma aqui, ó, se fosse menos 2, só menos 2. Não seria esse gráfico. Porém, se a gente arrastar um pouquinho para o lado, ele vai ficar assim, ó. E vai ser exatamente a nossa função. Então não tem como a gente determinar. A não ser que a gente tenha toda a cara da função, não tem como a gente determinar qual que vai ser o nosso B. Porém, a gente sabe que ou ele é 2 ou ele é menos 2. Então eu vou usar isso a meu favor. Certo? Como que a gente calcula agora? Vocês perceberam que, ó, aqui a gente tem a nossa altura normal e o gráfico ele sempre vai ter ou o nosso B, né? O nosso B que vai dar a amplitude da nossa onda, ou A mais B, igual aqui se for B igual a 2. A mais B, 3. A menos B, menos 1. Ou se o B for igual a menos 2. A mais B, menos 1. A menos B, igual a 3. Então, a gente vai sempre ter o quê? Os pontos máximos e mínimos vão ser A mais B e A menos B. Isso não vai importar se o B for positivo ou negativo. A gente só não vai saber qual que vai ser o ponto mínimo e qual vai ser o ponto máximo. Exatamente. Porém, a gente vai saber que o máximo e o mínimo vai ser entre esses dois valores. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, então, que o conjunto de imagem vai ser A mais B e vai até A menos B, ou ele vai de A menos B e vai até A mais B. Então a gente vai calcular ele dessa forma aqui, utilizando isso aqui que eu falei como exemplo. A gente não vai saber qual que vai ser o máximo e qual que vai ser o mínimo. A gente vai ter os valores de máximo e mínimo, porém a gente não sabe exatamente quem é o máximo e quem é o mínimo. Porém, quando você olhar, você consegue olhar, por exemplo, 4 e 5. Qual que é o máximo e qual que é o mínimo? O mínimo é 4, o máximo é 5. Sempre o maior vai ser o máximo, sempre o menor vai ser o mínimo. Se você tem 6 e 1000, qual que é o máximo e qual que é o mínimo? Você sabe, você olha qual que é o maior, você olha qual que é o menor, certo? Então, eu coloquei dessa forma aqui, ó, porque a gente não sabe qual das formas a gente vai usar. Porém, você vai fazer isso aqui na hora, né? Vai ver A mais B e vai ver o valor de A menos B. E daí o maior você coloca como... Eu coloco aqui no último lugar, ó, porque aqui vai ser sempre o maior e aqui vai ser sempre o menor, certo? Pessoal, então, ó, dando só uma resumida aqui para vocês, o que vai ser cada componente, o período e o conjunto imagem, tudo bem? Então, a componente A, ela vai deslocar a função verticalmente, ou seja, a função está aqui, ela vai aumentar ou abaixar a nossa função, o eixo dela. B, componente B, muda a amplitude da onda. Então, uma ondinha que era assim pode ficar ainda menorzinha ou pode ficar muito grande. É isso que vai fazer a componente B. Componente C, muda o período da onda. A onda que antes era assim pode se tornar um pouquinho mais, com um período um pouquinho mais curto ou um período muito mais longo. Ela pode se tornar muito mais, o comprimento dela pode se tornar maior ou menor, dependendo de C. E letra D, desloca a função horizontalmente.
Ou seja, pega aqui, ó, tem uma onda aqui, vai andar um pouquinho para um lado, vai andar um pouquinho para o outro. Isso aqui vai fazer a diferença para a gente, certo? Período vai se calcular como 2π dividido pelo módulo de C, tudo bem? Então, se esse C aqui for igual a 5, vai ser 2π sobre 5. E o conjunto imagem vai ser ou o ponto mínimo vai ser A mais B e o ponto máximo vai ser A menos B, ou o ponto mínimo vai ser A menos B e o ponto máximo vai ser A mais B, certo? Essa aula provavelmente não vai ter exercício por conta do conteúdo do tempo mesmo, mas a aula que vem é só exercício para vocês, pessoal. Até semana que vem.